Muitos são os prejuízos causados pela escuridão nas ruas do Distrito Federal. Enquanto afasta clientes do comércio, dificulta a vida de pedestres, atrai a ação de criminosos. E uma sensação de insegurança pura, né? Aquele breu camufla armadilhas no asfalto, dificulta o trajeto de motoristas, atividades cotidianas, como simples caminhadas, ficam impedidas porque não há visibilidade, principalmente para nós mulheres também expostas. Agora, sabe o que acontece, Natália? Esse é um problema em todo o Distrito Federal. Certo. Mas, se você for olhar por renda, esse é um problema que afeta mais justamente as cidades com menos renda. Então, onde tem menos renda, tem menos iluminação pública. Esse é o resultado de um levantamento feito com base em dados da própria SEB Iluminação Pública. E a Camila Guimarães vai trazer para a gente os detalhes desse relatório e muito mais. Camila Guimarães, boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Esse tema, na minha rua está escura, na minha rua o poste está desligado, ou na minha rua nem poste tem movimentado realmente o Distrito Federal todo. Eu separei vários vídeos de participação de telespectadores que enviaram para a gente, ou no caminho para casa não tem iluminação, ou eles estão no carro, na rua, e de repente tem um trecho iluminado, depois vê um trecho escuro, depois outro trecho iluminado, questionando o que está acontecendo, se realmente está acontecendo algum tipo de apagão no DF, porque algumas cidades têm mais iluminação e outras não. Então a gente pegou toda essa participação dos telespectadores e eu mostro agora. Começamos essa reportagem de carona no carro de Lucas. Ele tem uma câmera instalada que filma a pista. Trajeto Via Oeste, Ceilândia Norte. Um passeio na escuridão, porque os postes de iluminação pública não funcionam. As luminárias aqui estão apagadas há pelo menos 2 meses aqui no Canteiro Central. Lucas já abriu 2 chamados na SEB e PES, responsável pela iluminação pública, e os postes não foram ligados. Mesmo com a troca, as luminárias continuam apagadas. Você, telespectador, que quer ver luzes acesas na rua, estique seu olhar lá para o fundo dessa imagem. Em primeiro plano, somente a escuridão. O vídeo foi gravado em Taguatinga Sul, nas redondezas da estação do metrô, completamente às escuras, sem iluminação pública. A população do DF inteiro já percebeu. Será que a capital está vivendo um apagão programado? Para onde está indo o dinheiro da taxa de iluminação pública cobrada mensalmente na conta de luz de todos os moradores? As cidades e as quadras estão recortadas, com trechos iluminados e trechos apagados. Com a fala, o morador do Riacho Fundo 2. Só trocaram as lâmpadas e foram embora. Tá aqui, ó. Não tem nada aceso. Com a fala, o morador de Samambaia. Escuridão aqui na pracinha da QS, da QR 408. O postão aqui apagado. Posto 16 metros, várias reclamações, várias ouvidorias e até agora nada. Corta para as imagens de dia. Ufa! Nossos olhos até agradecem. Temos a claridade, mas não se engane, a claridade apenas do sol e de dia. A rua principal da QE 56/58 do Guará 2 não tem luminária. Resultado, lá vamos nós mostrar de novo a escuridão. Veja os vídeos. Luzes apenas das casas. Quem nos mostra é o Rogério. Hoje eu tenho um comércio, estou sendo super prejudicado pela falta de iluminação. Isso atrapalha os meus clientes vir até a mim, porque é à noite. E como você pode ver, a única iluminação que temos é a minha, aqui do meu restaurante e hamburgueria. Encontrei com o Rogério, que fez os vídeos hoje. Ele e os vizinhos estão indignados. À noite eu não consigo receber um cliente pela falta de iluminação pública, né? A maioria dos moradores ficam com medo dentro de casa e ainda mais com uma escuridão dessa, não há quem nos visite, né? Um exemplo bem grande aqui é a solicitação de um Uber. Geralmente os moradores solicitam, se a quadra está escura, não tem, eles não param, eles passam direto. Então a pessoa perde a sua oportunidade de sair por medo, né? O cara não quer parar. É um perigo, é um descaso com a gente que mora aqui. É verdade que às vezes quando a senhora sai de casa, a senhora leva uma lanterna?
Eu pego a lanterna para clarear o pedacinho que eu venho. Para onde está indo o investimento da SEB em iluminação? Veja esse balanço de março de 2024 para cá. Em um levantamento feito pela própria SEB, a pedido do deputado distrital Fábio Félix, o plano piloto aparece como a região do DF onde mais luminárias de LED foram instaladas, 11.655. A segunda região do topo do ranking foi Ceilândia, com 8.364 luminárias. O curioso é que Ceilândia tem mais de 287 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, bem mais do que o plano piloto, que tem cerca de 198 mil moradores. O Gama aparece em terceiro lugar, com cerca de 6 mil lâmpadas instaladas, para uma população de quase 140 mil pessoas. Já no outro extremo do levantamento, temos regiões como Varjão, que recebeu apenas 16 luminárias, em São Sebastião foram 12 instaladas e a última do ranking é a Fercal, onde somente 2 luminárias de LED foram colocadas. Um problema que leva a outro. O criminoso, ele busca facilidades. Então, lugares que têm menos iluminação são mais fáceis dele arquitetar e executar os crimes do que em locais mais iluminados. A iluminação, ela reduz oportunidades para o crime. Em novembro do ano passado, o presidente da SEB, Edson Garcia, falou que iria atender os chamados acumulados da população. Todos os chamados, nós convocamos as empresas que prestam os serviços para a SEB e eles estão engajados de aumentar o número de equipe, aumentar o número de caminhão, de forma que a gente entre na cidade, para que no prazo de 30 dias a gente enfrente 1.200 pontos no Distrito Federal, que a gente vai resolver de forma qualitativa o problema do defeito na iluminação. Segundo o presidente, a manutenção seria feita com um contrato renovado no fim de 2024 e com um investimento de 300 milhões de reais na troca das luminárias por LED. A partir de final de dezembro, começo de janeiro, as empresas se comprometeram. Nós começamos para que em um ano o Distrito Federal esteja 100% iluminado. Apesar das promessas do presidente da SEB, Rogério do Guará lembra que há mais de um ano fez o protocolo pedindo iluminação. Nada foi feito. Descaso, né? Desrespeito, né? Pagamos impostos altíssimos e aí está o resultado. Eu estou com o presidente da SEB, Edson Garcia. Vamos primeiro conversar sobre a manutenção. O relato dos moradores que falaram dos postes que estão desligados ou tiveram a tecnologia trocada para LED, mas não foram ligados. Está tendo manutenção dos postes aqui no DF? Bom, boa tarde Camila, boa tarde Fabiano. Acho que a gente tem que ver essa questão de iluminação em vários prismas. Troca de lâmpada de vapor de sódio por LED. Esse projeto, ele caminha conforme prometido, já trocamos mais de 80 mil luminárias novas no Distrito Federal, considerando as áreas concentradas de maior índice de violência. Temos plano piloto, que independente de população, é a área que tem maior número de pontos. O plano piloto tem mais pontos do que Ceilândia. E a divisão de um projeto de número de pontos não tem a ver com habitação, tem a ver com vias, porque as luminárias iluminam vias, logradouros públicos e praças. Tem região que tem uma concentração habitacional maior do que outras. Foi citado nesse relatório que o Parkway tem mais lâmpada do que uma Ceilândia, do que um sol nascente. Óbvio, o Parkway são terrenos de 20 mil metros quadrados que às vezes tem um casal habitando. Óbvio que a diferença disso não tem a ver com densidade populacional, mas com logradouros. Então, o caso do Guará aqui citado, ali é uma área nova, que foi implementada agora, que nunca teve poste, nunca teve iluminação. No caso lá é a instalação da iluminação e não a manutenção. Exatamente. No Guará é um projeto de implantação, que é um projeto separado de manutenção e de troca de lâmpada amarela, vapor de sódio por LED. As implantações, elas vão ser feitas em áreas novas, áreas em regularização, como 26 de setembro, que é uma área integralmente com energia irregular,
e também sem iluminação pública. Então lá já começou a implantação. Então o Guará é uma área nova, cujo projeto já foi encaminhado pela Secretaria de Obras e será implementado tão logo a gente consiga contratar as empresas que farão os investimentos de postes novos. Porque falando sobre esse investimento de postes novos, a licitação que estava em andamento foi suspensa hoje. Exatamente. A gente vem desde o ano passado fazendo diversas licitações para atender esse projeto do governo de troca de lâmpadas e de melhoria na manutenção. Várias licitações acabaram atrasando pela participação do Tribunal de Contas, que faz uma análise acurada. E para a gente é bom, porque todos os editais e todos os contratos já têm uma análise prévia. Esse edital foi suspenso pelo Tribunal de Contas, em que pediu informações. Nós já estamos prestando as informações e ele segue. Então, esse contrato é para contratar empresas que farão implantação em rodovias, do balão do São Sebastião ao Tororó, que também não tem um poste há muito tempo. A Porta da Papuda tem décadas e governo nenhum colocou iluminação. O governador Ibanez está colocando na DF-140 lâmpadas novas na duplicação que inaugura no sábado e está fazendo a iluminação do balão do São Sebastião ao Tororó, que também não tem um poste há muitos anos. Então, a implantação é um projeto separado de troca de lâmpada de LED e que nós seguimos cumprindo a troca, o projeto de atender o Distrito Federal em 170 mil lâmpadas até dezembro. Já fizemos quase 85 mil lâmpadas. Presidente, só desculpa te interromper, porque o estúdio tem uma pergunta. É isso mesmo, Fabiano, Natália? Sim, Camila, duas questões. Primeira, obrigada aí pela presença do Edson aqui ao vivo. Natália falando, Edson, eu queria pontuar uma imagem aqui do Parque Residencial do Bosque. Olha lá, Parque Ecológico Residencial do Bosque, lá em São Sebastião, com lâmpadas acesas neste momento, ó, imagens do Globocop. A gente está vendo. Então, lâmpada acesa de dia e outra questão, as lâmpadas intermitentes, como no eixinho, que fica aquele pisca-pisca e atrapalha até a movimentação dos motoristas. Então, sobre esses dois assuntos, por favor, presidente. Bom, eu não conheço, está me dando uma notícia agora aí do Globocop, mas lâmpada acesa de dia, via de regra, é o sistema de célula fotovoltaica. Parece que aí no Bosque é um campo de esporte, que em muitos dos casos tem timer ou até chave para ligar e desligar para os jogos que acontecem à noite. Mas, falando sobre o sistema, nós usamos sistema de célula fotoelétrica. Quando anoitece, a lâmpada acende, quando amanhece, essa lâmpada apaga. Então, esse caso concreto pode ter algum defeito da célula fotoelétrica, que é comum. A questão de lâmpada piscando. O que acontece na lâmpada de LED? Quando você tira o neutro e é falta de uma energização nessa lâmpada, ela trabalha com uma polarização apenas. Então, ela pisca. Isso é o efeito para a lâmpada de LED que pisca por falta de energização. Vocês podem verificar lá no local? Fazer uma visita? Sim, claro. E muitos dos casos, Natália, que tem muito na Asa Norte, que a gente vê piscando e tal, é problema de furto de cabo. Porque quando você tira um cabo, você corta a energia. Quando você faz um defeito nesse cabo parcial, a lâmpada pisca. Então, a gente tem feito um esforço enorme para repor a quantidade de furtos que são frequentes. Os furtos estão aí para todo mundo ver. Tem sido o maior vilão do apagão da cidade. São circuitos inteiros apagados porque as pessoas furtam diariamente, queimam cabos à luz do dia e esse tem sido o maior problema da SEB, mas nós estamos correndo. Obrigado. Muito obrigada ao Edson, a Camila. Um assunto que rende, a gente continua falando com certeza, claro, né, Fabiano? E assim, os moradores têm todo o direito de cobrar, porque realmente é uma diferença na iluminação da cidade. Hoje nós vamos conhecer a